Bom dia, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 10 de setembro, quinta-feira, e nós iniciamos então com a disciplina de Geografia, na página 11, falando um pouquinho mais sobre água tratada. Relembrando um pouquinho sobre a nossa aula passada de Geografia, onde nós falamos sobre alguns serviços públicos, a água potável, água tratada e encanada, que nós encontramos nas torneirinhas das nossas casas, foi o nosso assunto principal da nossa aula, onde nós falamos sobre a captação da água, sobre as estações de tratamento dessa água, que nós falamos sobre o ETA. Nós falamos também como é feita a distribuição e também o armazenamento desta água, o reservatório. E também falamos sobre a estação de tratamento de esgoto. Antes desta água voltar para o rio, ela passa aí por uma estação de tratamento. Claro, né? Não tem como a gente voltar essa água para o rio cheia de caca e resíduos que a gente utilizou, que a gente usou e tudo mais. Bom, agora que nós sabemos qual é o processo, por como essa água ela é tratada, todos os benefícios que essa água nos traz e a importância para que a gente cuide muito bem desta água e também que utilizemos essa água de forma consciente para que a gente não tenha aí muito desperdício, nós vamos então agora fazer uma atividade lá na página 11 da sua apostila de Geografia, falando um pouquinho mais sobre esse serviço. Só que agora nós vamos falar um pouquinho sobre como este serviço ele é cobrado. É claro que para ter tudo isso na sua casa existe um preço, né? Esse serviço ele é cobrado, tem um custo. E é sobre isso que nós vamos fazer este trabalhinho aí na página 11 da sua apostila. Então, já pegue o seu material, pegue a sua apostila, o seu lápis, a sua borracha e vem comigo para a nossa aula. E então, para fazer o trabalhinho de hoje, você irá pedir a ajuda de um adulto aí da sua casa. E também você vai precisar da conta de água. Isso mesmo. Peça para o papai, para a mamãe ou para alguém que vai te ajudar que você irá precisar, que vocês irão precisar, na verdade, da conta de água, o documento que vocês recebem na residência, onde é cobrado este produto, este serviço público sobre o abastecimento de água tratada, tá? Então, lá na página 11, nós temos a seguinte atividade de Geografia na prática. O abastecimento de água tratada é um serviço público pago pela população por meio de uma tarifa referente ao consumo realizado no mês. Você sabe qual é a empresa responsável pelo abastecimento de água no local onde você mora? Com o auxílio do adulto e também dessa tarifa que você tem em mãos, consulte a fatura de água potável da sua residência e depois, juntos, leiam o documento para descobrir e anotar as seguintes informações. Qual o nome da empresa responsável pelo abastecimento de água do município onde você vive? E aí você vai observar que bem na parte de cima da tarifa da continha de água aí, você tem o nome da empresa. Então você vai escrever nas linhas abaixo ali da letrinha A o nome da empresa responsável pelo abastecimento de água tratada da residência onde você mora, ok? Feito então a atividade da letra A, nós iremos realizar a atividade da letra B. O que está sendo cobrado na fatura? E então você irá ler, junto com o adulto que está te ajudando, bem atentamente o que está sendo cobrado na fatura. Quais são os serviços que estão sendo cobrados? Então, bem ao centro da fatura, nós temos ali a descrição dos serviços que estão sendo cobrados. E então, na letra B, você vai descrevê-los todinhos ali para mim. Na letra C, nós vamos responder o valor gasto no mês. Então, você vai descrever aqui qual o valor que foi gasto neste mês, certo? Você também pode colocar ali o mês qual vocês fizeram este trabalho, certo? Na atividade número 2, nós temos ali mais uma conscientização. Todos os meses, procure observar a fatura de água que chega até a sua casa e verifique como os seus familiares e você, claro, estão utilizando este serviço sem desperdício.
Depois estabeleçam algumas medidas para economizar água, como não tomar banhos demorados, fechar a torneira enquanto escovam os dentes, entre outras inúmeras situações que nós comentamos na aula passada. E assim, vocês estarão ajudando tanto na economia doméstica da sua casa, do seu estabelecimento comercial, e vocês poderão também economizar. Olha que bacana! Economizar tanto na questão financeira, como também economizar na questão da água, que nós falamos bastante o quanto ela é importante e o quanto ela pode ficar aí cada vez mais escassa, então mais rara, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande aí na questão de distribuição da água, porque a cada dia ela está ficando mais difícil. Com essa questão da diminuição da quantidade de chuva, nós temos também a diminuição da distribuição em relação à água. Nós precisamos sim economizar muita água. E então na página 12 nós vamos conhecer um personagem muito querido, que é o Marcelinho. Você já conhece Marcelinho? Ele é um personagem da Turma da Mônica, que não gosta nada de desperdício, principalmente desperdício de água. Então leia com bastante atenção o que acontece nessa tirinha. Nós temos ali a imagem do Marcelinho passeando e de repente ele se depara com uma situação muito interessante. Ela está utilizando a água com a mangueira, mas ao mesmo tempo ela está conversando no celular. Porém, enquanto ela faz isso, a torneira está aberta e a água cai sem sentido nenhum. E aí ele faz o quê? Ela leva um susto e ela não sabe o que aconteceu. Ela fala, ué, o que aconteceu? E ela fica ali admirada. E de repente nós vemos ali qual foi a artimanha que o Marcelinho provocou. Sua linha foi bloqueada por mau uso. E ele faz então um nó na mangueira dela justamente para evitar o desperdício de água. Ele agiu corretamente? Não, ele não agiu corretamente. Na verdade, ele deveria ter conversado com ela. Porém, o ato pelo qual ela estava fazendo, a situação onde ela se encontrava também, não estava correto. Para chamar a atenção, ele encontrou ali uma forma mais rápida ainda. Marcelinho realmente é um menino muito esperto, não é mesmo? Bom, depois de ler essa tirinha, prestar bastante atenção em todos os elementos, eu aposto que você já ficou aí morrendo de vontade de fazer a sua própria tirinha. Bom, chegou a sua vez. Então você irá criar a sua tirinha. Use a sua imaginação. Crie uma tirinha para conscientizar as pessoas sobre a importância e a necessidade de economizar água. Tem algumas dicas para te ajudar. Defina como serão os personagens e o enredo da sua história. Planeje o conteúdo de cada quadro. Lembre-se de criar uma situação de humor. Utilize poucos balões de fala e o texto deve ser bem curtinho. E então você tem ali 3 quadrinhos para você criar uma tirinha bem divertida, bem legal e utilizar os personagens que você quiser. Beijo para você, até a nossa próxima aula e bom trabalho!